Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Irmãos queridos, todo homem precisa de um encontro com Deus. Quem aqui já passou pela experiência de ter um encontro com Deus? Levanta a mão. Aleluia. Pode levantar bem alto. Diga assim: eu já tive um encontro com Deus e estou muito feliz, em nome de Jesus. Isso. Irmãos amados, todo homem precisa ter um encontro com Deus para obter a salvação. A Bíblia Sagrada diz o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmão amado, por si só, o homem não consegue se salvar, pelos seus méritos, pela sua própria força e pela sua própria vontade. O homem não consegue a salvação. A Bíblia Sagrada nos diz de uma forma contundente e de uma forma bem categórica, o próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, pelos seus próprios méritos, o homem não consegue a salvação. O homem, ele consegue a salvação através do encontro com Jesus, a partir do momento que ele entrega a sua vida para Jesus, a partir do momento em que ele toma uma posição definida ao lado de Jesus, aí sim, ele passa a ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e ele passa a ter a certeza da sua salvação. Irmãos, eu passei a ter o meu nome escrito no livro da vida a partir dos 16, quase 17 anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu sempre fui membro dessa igreja, desde criança. Irmãos, eu me lembro quando o pastor Abel pregava uma mensagem. Ele pregava uma mensagem sobre a volta de Jesus. Irmãos, e ele falava com toda a veemência, com toda a autoridade dada por ele, pelo próprio Deus, dizendo que Jesus viria para buscar a sua igreja. Jesus viria para arrebatar a sua igreja. E naquela oportunidade, o pastor Abel falou sobre assim: aqueles que ficassem no dia do arrebatamento, ou seja, não subissem com Jesus, ficariam para os tormentos da grande tribulação. E é isso mesmo que a Bíblia diz. Irmãos, naquele dia, eu levantei a minha mão na hora do apelo, eu fui à frente, porque a igreja ainda era naquele salãozinho pequenininho ali atrás, eu fui à frente, abri o meu coração e pedi para Jesus escrever o meu nome no livro da vida. Irmãos, e a partir daquele dia, eu tive a certeza da minha salvação. Então, irmãos, todo homem, quando eu falo homem, eu estou dizendo mulher também. Todos precisam ter um encontro com Jesus. Todos precisam aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Não existe outra maneira do homem chegar até Deus, a não ser através de Jesus, entregando a sua vida para Jesus e assumindo um compromisso sério na presença de Jesus. Então eu gostaria de dizer para você que está aqui nessa noite, você que ainda não fez isso, faça como eu naquele dia, entregue a sua vida para Jesus, abra o seu coração para Jesus. A palavra de Deus diz assim: filho meu, abra o teu coração. Então, irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração. Jesus, irmão, ele não é como um ladrão. Jesus, ele não é como um salteador, que ele vem e arromba a porta, e dá um chute na porta, coloca como é que chama lá, um pé de cabra na porta, e rebenta a porta para entrar. Não, Jesus, irmãos, ele só entra se nós abrirmos a porta do nosso coração para ele entrar. Aí ele entra e faz morada no nosso coração, faz morada na nossa
nossa vida e nos dá a certeza de vida eterna na presença dEle. Então, irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão, os nossos pecados são perdoados e nós passamos a ter uma nova experiência com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, a epístola ou a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. Foi mais ou menos essa época que Paulo pegou a caneta e escreveu a carta aos Romanos. Irmãos, e um fator importante, irmãos, Paulo estava em Corinto e estava se preparando para viajar para Jerusalém. Quando ele pega a caneta na sua mão e ele começa a escrever a carta dirigida aos irmãos que estavam ali em Roma. Irmãos, a igreja de Roma, ela era formada por judeus, e apenas alguns que não eram judeus também, mas eram pessoas que estavam precisando tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eram pessoas que estavam precisando tomar uma definição em suas vidas ao lado de Jesus. Irmãos queridos, e quando Paulo pega a caneta para escrever a carta aos Romanos, principalmente no capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 6, Paulo está falando sobre a libertação dos grilhões do pecado, a libertação das cadeias do pecado, a libertação das algemas do pecado. Paulo, irmãos queridos, ele fala nesse texto no capítulo 6, que o homem precisa ser liberto do pecado, precisa passar por uma mudança na presença de Deus, para que sinta a presença do Senhor em sua vida. Irmãos queridos, quantas pessoas estão presas, quantas pessoas estão amarradas pelos grilhões do pecado. Irmãos, o pecado acorrenta, o pecado amarra, o pecado, irmãos queridos, aprisiona o homem, o pecado tortura a vida do homem. Tem muita gente presa, tem muita gente torturada, tem muita gente amarrada pelos grilhões do pecado, e precisam tomar uma posição ao lado de Jesus. Precisam entregar a sua vida para Jesus o quanto antes, porque amanhã pode ser tarde demais. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz assim: se hoje, repitam comigo, hoje, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que será que a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz? Porque muita gente, irmãos, ouve a voz de Jesus, mas deixam para tomar uma posição no dia de amanhã. Muitas pessoas ouvem a voz de Jesus hoje, mas deixam para pedir perdão pelos seus pecados na semana que vem. Muitas pessoas ouvem a voz de Jesus, mas muitas vezes acham que hoje ainda é cedo demais, tem uma vida inteira pela frente, tem uma jornada inteira pela frente. Mas pastor, eu ainda tenho 18 aninhos de idade, eu ainda tenho 16 aninhos de idade, eu ainda tenho 15 aninhos de idade, eu vou deixar para entregar a minha vida para esse Jesus, quando eu tiver aí com 60, 70, quando eu tiver com 90 anos de idade, aí eu vou parar para pensar na eternidade da minha alma. Irmãos, amanhã poderá ser tarde demais. Tem um hino que a gente cantava na igreja, e ainda tem aí no Inário Aleluia, que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser tarde demais, hoje Cristo te quer libertar. Vocês lembram desse hino ou não? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã
pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Irmãos, é um hino muito bonito. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser tarde demais. Hoje Cristo te quer libertar. Então, se você está aqui hoje me ouvindo, se você está me ouvindo, quem sabe na sua casa, quem sabe no hospital, quem sabe no seu trabalho, você está com o radinho ligado agora me ouvindo, quem sabe você está me assistindo agora ao vivo pela internet. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem algo maravilhoso na sua vida, e Ele quer libertar a sua vida nessa noite. Entregue a sua vida para Jesus, não deixe para amanhã, amanhã poderá ser tarde demais. Irmãos, e é justamente isso que Paulo fala aqui no capítulo de número 6 da carta aos Romanos. A pessoa precisa se encontrar com Jesus. E esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, irmãos, o Espírito Santo me orientou sobre algumas coisas interessantes, que eu vou falar para a igreja rapidinho, não vou demorar, vou terminar dentro do horário, até mais cedo um pouquinho. Irmãos, eu estava meditando sobre, após o encontro com Jesus, eu estava meditando sobre algo interessante, que Deus falou ao meu coração. Irmãos, algumas bênçãos que nós podemos desfrutar, após o nosso encontro com Jesus. Eu me encontrei com Jesus, e daí? Eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e depois? Eu levantei a minha mão para aceitar a Jesus na minha vida. Acabou por aí? Só isso? E depois? Irmãos, o texto me responde claramente, de uma forma contundente e maravilhosa. Irmãos, após o encontro com Jesus, algumas bênçãos que eu posso desfrutar delas, irmãos, é a bênção da libertação do pecado. A partir do momento em que eu entrego a minha vida para Jesus, a partir do momento em que eu abro o meu coração para Jesus, a partir do momento em que Jesus escreve o meu nome no livro da vida, a partir daí, irmãos, eu não sou mais preso pelo pecado, eu não sou mais amarrado pelo pecado. Os grilhões do pecado, eles são destruídos totalmente. Irmãos, aquilo que me acorrentava, aquilo que me segurava, aquilo que me aprisionava, não me aprisiona mais, porque Jesus, Ele me libertou da escravidão do pecado, e Ele me deu uma nova vida na sua presença. Então, irmão, após o encontro com Jesus, eu desfruto da libertação do pecado. Quantas pessoas estão me ouvindo agora, e estão dizendo assim: mas pastor, eu ainda estou presa pelo vício do cigarro, eu ainda estou presa pelo vício da imoralidade. Pastor, os grilhões da bebedeira, do alcoolismo, ainda estão prendendo a minha vida. Pastor, os grilhões, as algemas da pornografia ainda me acorrenta, ainda está me acorrentando, e eu me sinto uma pessoa angustiada, eu me sinto uma pessoa desorientada, e eu preciso de uma nova vida na presença de Deus. Quantas pessoas acorrentadas pela maconha, quantas pessoas acorrentadas pelo crack e não conseguem sair, quantas pessoas, irmãos, acorrentadas pela bebida alcoólica
e não conseguem se libertar. Pastor, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já fiz simpatia, eu já dei 7 pulinhos para frente e 7 pulinhos para trás e não conseguia libertação. Pastor, eu já li livros, eu já fiz tanta coisa, mas eu não conseguia libertação. Ah, pastor, eu estou acorrentado pelos palavrões, eu não consigo me libertar do vício de falar nomes feios, de xingar palavrões, pastor. Meu querido, se você entregar a sua vida para Jesus hoje, Jesus vai te libertar deste grilhão, e você se tornará uma nova criatura na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Entregue a sua vida para Jesus, não deixe para amanhã. Irmãos queridos, o texto diz assim: mas agora libertados do pecado, lá em João capítulo 8, versículo 36, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repita comigo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma outra bênção que Deus me fez entender, uma outra bênção que eu posso desfrutar após entregar a minha vida para Jesus, é que eu me torno servo de Deus. Repita comigo: servo de Deus. Irmãos, que bênção é ser servo de Deus. Antes eu era servo do pecado, antes eu era servo do vício, antes eu era servo do palavrão, antes eu era servo do diabo, agora eu me tornei servo de Deus. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Irmãos, as promessas de Deus para os seus servos são maravilhosas. Lá em Atos capítulo 2 e o versículo 18, tem ali uma promessa de Deus maravilhosa, dizendo assim que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos. Irmãos, a bênção de desfrutar o derramamento do Espírito Santo, irmãos, é privilégio dos servos de Deus. Irmãos, eu sou servo de Deus e eu me sinto muito feliz na presença dEle. Irmãos, eu sinto muita honra de ser servo do Senhor, de estar à disposição dEle para ser usado na hora que Ele quiser. Irmãos, eu sinto uma alegria muito grande de estar na presença de Deus e ser chamado servo dEle, porque servo é aquele que serve a Deus, é aquele que trabalha, é aquele que faz alguma coisa, é aquele que luta, é aquele que prega a palavra, que ouve a palavra, que canta, que louva o nome do Senhor, que oferece a Ele aquilo que Ele merece de melhor. Irmãos, isso é servo de Deus. Servo de Deus é ser obediente a Ele, aos seus mandados, às suas ordens. Servo, irmão, é aquele que se curva diante de Deus, na hora que Deus o chama, na hora que ele o conclama para o serviço. Irmãos, isso é muito importante. Estou me lembrando agora de Isaías, quando Deus disse assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso é servo. Amém, irmãos? Então, após o encontro com Jesus, nós nos tornamos servos do Senhor. O servo faz a vontade de Deus. Lá em Apocalipse 22, 3 a 5, os servos de Deus os servirão por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, após o encontro com Jesus, nós somos servos dele. Quem aqui é servo do Senhor? Levanta a mão. Pergunta para o irmão que está do lado aí: irmão, você é servo de Deus? Aleluia, que privilégio é ser servo do Senhor. Quantas pessoas são servos do capeta? Quantas pessoas são servos dos guias? Quantas pessoas são servos da imoralidade?
são servos de tantas coisas ruins, mas nós podemos dizer que nós somos servos do Senhor. Aleluia. E um dia Ele vai voltar para nos levar e estaremos para sempre com Ele. Mas irmãos, uma outra coisa que Deus ministrou no meu coração, uma outra bênção que eu desfruto após o encontro com Jesus, é a santificação. Repita comigo: santificação. Olha o que diz o texto que você tem aberto aí na sua mão. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação. Após o encontro com Jesus, eu tenho a bênção que se chama santificação. Ou seja, a partir daí, eu sou separado para Deus. Amém, querido? A partir desse momento, eu sou separado para o Senhor. Eu não estou mais misturado com o mundo. Eu não estou mais misturado com o pecado. Eu não estou mais misturado com a incredulidade, com a infidelidade. Agora, eu sou separado para Deus. Eu sou santificado para Deus, para o uso de Deus. Isso significa ser santificado. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Jesus certa vez disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Irmãos queridos, que bênção! Jesus nos escolheu, e Ele nos separou para si. Ele fez de nós pessoas santificadas. Ele fez de nós vaso para a santificação. Irmãos queridos, que bênção! Nós somos separados para Deus. Irmãos, que privilégio maravilhoso, ser separado para Deus. Agora eu estou separado para o uso do Senhor. Agora eu estou separado do pecado. Eu estou separado daquilo que não presta. Eu estou separado da vida pecaminosa. Eu estou separada ou separado daquilo que não vale nada. Eu estou separado para Deus, para o uso de Deus, para o uso exclusivo do Senhor. Irmãos, isso é um privilégio apenas de quem entrega a sua vida para Jesus. Irmãos, e em último lugar, a outra bênção desfrutada por aqueles que aceitam a Jesus, uma outra bênção desfrutada por quem entrega a sua vida para Jesus, é a vida eterna. Olha o que diz o texto: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação. Não temos mais compromisso com o pecado, com a desobediência, e por fim, a vida eterna. Irmãos, agora eu vou falar alguma coisa aqui interessante sobre esse assunto. Irmãos, uma coisa interessante é eu ter certeza da vida eterna com Jesus. É eu saber que quando eu partir para a eternidade, eu subirei e estarei para sempre com o Senhor. É eu saber que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nós subiremos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, Deus está nos preparando um lugar maravilhoso para um dia nós irmos morar. E eu gostaria de dizer para você, eu gostaria de dar um recado para você que está aqui nessa noite. Pense um pouco melhor sobre a sua vida eterna. Pare um pouco, analise a sua vida diante de Deus e pense para onde você irá no momento em que você der o seu último suspiro e partir para a eternidade. Preste atenção,
Pare para pensar um pouquinho. Se os céus se rasgarem e Jesus voltar para arrebatar a sua igreja hoje, agora, será que você estará pronto para subir com o Senhor? Será que você estará pronto para ser arrebatado com Jesus? Ou será que ainda existe alguma coisa que te acorrenta neste mundo de pecado, neste mundo que não presta para nada? Irmãos, há uma das bênçãos desfrutadas por aquele que entrega a sua vida para Jesus, é a vida eterna ao lado de Jesus. E isso é bíblico, não sou eu quem estou falando, não é o pastor Silcrei que está falando, não são os presbíteros, o pastor Zé Roberto que está falando. Irmãos, quem está falando isso é a palavra de Deus. Irmãos, nós teremos uma eternidade. Esses dias o pastor Zé Roberto pregou aqui. Nós não somos como um cavalo, nós não somos como um cão, nós não somos como um frango, nós não somos como um gato, que a partir do momento que ele morre, acabou, não tem mais nada, não tem para onde ir. Irmãos, nós somos seres humanos, nós somos servos de Deus, foi Deus que nos criou, irmãos queridos, e nós temos uma eternidade para passar, com Jesus ou sem Jesus. Nós temos uma eternidade para enfrentar, com Jesus ou sem Jesus. Irmãos, a partir do momento em que nós partirmos para a eternidade, irmãos, para onde nós iremos? Para o céu ou para o inferno? Isso depende de cada um de nós. Não depende do pastor, não depende do presbítero, não depende do diácono, não depende da igreja. Isso depende exclusivamente de você. E nessa noite, você pode escolher, você pode definir o destino da tua alma. Onde você passará a eternidade? Onde você passará a eternidade? Entregue a tua vida para Jesus hoje. Peça para Ele perdoar os seus pecados. Torne-se servo de Deus. Torne-se separado para Deus. E a partir de hoje, tenha certeza de ter um lugarzinho lá com o Senhor. E quando Ele te chamar, irmãos, uns são chamados mais cedo, outros são chamados mais tarde. A Bíblia Sagrada diz que a vida do homem é como a erva que nasce, cresce, floresce, depois murcha, seca e cai. Nós não sabemos o dia da nossa partida, não sabemos. Nós não temos uma bola de cristal para dizer assim: olha, você partirá para a eternidade no dia tal, mês tal, horário tal. Não, irmãos, é algo repentino, nós não sabemos. E também nós não temos uma bola de cristal que diz assim: Jesus voltará para arrebatar a sua igreja no dia tal, mês tal, exatamente horário tal. Não, a Bíblia diz que a volta de Jesus será como um ladrão de noite. Ninguém sabe o dia e nem o horário que o ladrão virá. Nós temos que estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Amém, irmãos? Então, uma das bênçãos desfrutadas pelo servo de Deus é a vida eterna. Então diz aqui o texto: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E o outro versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor.